distanciamento, na empresa você tenta, mas mesmo assim há o contato, né? E todo mundo fica receoso. E estava conversando com um cliente hoje no estado de Nova York, é a maior, essa estufa que vendeu o morango por $1, é a maior do país. Eles teve um caso na empresa, teve um caso suficiente para você espalhar o medo, né? Aí ninguém mais queria trabalhar. Aí você não tem a mão de obra necessária. Então está sendo desafiador sim, porque a parte da logística comprometeu muito, mas o preço e a demanda ainda existem. Um outro cliente meu lá da Califórnia, na verdade ele é brasileiro e cultiva tomate aqui, ele falou, eu não posso comemorar porque o momento é triste, mas eu nunca vendi tanto. E o vizinho dele, que ele sempre tentou comprar a área do vizinho, que é um produtor de flor, quebrado. E ele vai conseguir pegar até as estufas do vizinho para expandir o cultivo dele, que ele sempre quis. Ele falou, não estou comemorando, mas está sendo um momento propício para o meu negócio. O pessoal das flores quebrou. Muita gente quebrou, tá muito difícil. Jogou fora, né? Agora a gente passou pela Páscoa, tinha Easter Lilies, completamente jogado fora. A grande parte das ornamentais é os garden centers, né? Que aqui a primavera é muito forte porque a gente vem no inverno muito forte. Então todo mundo compra muito ornamental de abril, maio, junho. Então as empresas produzem desde dezembro para vender em abril. E não houve essa venda. E é um momento específico, né? Igual, por exemplo, o Dia das Mães, é quando vendem muitas rosas, finados no Brasil, quando vendem muito cruzante. Aí, de repente, corta essa venda. É algo que eles não esperavam. Então, esse setor realmente sentiu muito. E talvez uns não voltem. O governo está ajudando muito com financiamentos, com oportunidades e prazos. Então, isso está ajudando bastante. A empresa da minha esposa pegou esse empréstimo. O agro está com uma dificuldade para conseguir mão de obra também. O H2B, que é aquele visto de trabalhador temporário para a agricultura, quem pegou, pegou. O problema é todos os consulados estão fechados. Então, ninguém mais consegue visto para vir para cá trabalhar temporariamente. Então, o pessoal do agro também está sem mão de obra. A grande maioria já tinha comprado fertilizante, já tinha comprado semente, já estava com o maquinário preparado, então o pessoal está colhendo ainda, né? Eu até compartilhei um vídeo aí da colheita na neve em março, e está preparando para plantar. Só que falta mão de obra. Literalmente, estava falando com um produtor agora da North Dakota, Dakota do Norte, ele falou, preciso de alguém para dirigir o trator. Você tem algum estagiário? Não tem. Ele está faltando mão de obra. Ele falou assim, eu tenho ele está sendo intercambista, acho que é do Brasil, mas não tem como pegar o visto, né? Então, essa parte de logística que parou acaba afetando. Outro problema, não tem mais, estou traduzindo em inglês e português, EPI. Não tem mais EPI. Quem não tinha e deixou para comprar agora não tem mais, porque está indo todo para o setor hospitalar, para os médicos, para a farmácia, né? Nós não somos prioridades nesse aspecto, e faz total sentido. Aí como é que você vai aplicar? Como é que você vai fazer mistura? Como é que você vai tratar a semente? Luva, máscara, EPI, você não acha mais. Ou você tinha, ou você tem que ser muito criativo na maneira que vai fazer. Então, em questões de atividade primária, venda, plantio, não afetou. Em questão da big picture, a logística afetou. Porque quando para tudo, você vai ser afetado de uma maneira ou outra, né? A gente tem essa bênção no nosso setor que não importa a economia, a situação, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que vestir, todo mundo tem que dirigir, mas a logística normalmente não é criado para o nosso setor, né? É criado para a gente se locomover e sobreviver, e o nosso setor vai junto. Então, a logística está atrapalhando. Respondi, Thiago? Respondeu sim, Zé. Respondeu, obrigado aí pela explanação aí do que está ocorrendo. A gente vê alguma coisa parecida, mas não com preços tão bons que nem você tem colocado aí para cá. E a questão que aqui não parou, né? Você vê que aqui continua andando, mas o receio de o que fazer você tem dos produtores ainda, sabe? Tipo, eu não, principalmente na parte das olerícolas, porque fica um vazio, né? O cara que
que costumava ir no mercado diariamente, ele está indo a uma semana, ou está indo pedindo para alguém ir procurando comidas mais industrializadas do que propriamente uma salada, alguma coisa desse tipo, porque ele não quer estar voltando ao mercado no outro dia. Ele quer ter Sim. realmente esse distanciamento, até por causa do risco, né, que está se colocando. Né? No teu Mas, ponto, as hortaliças ficam mais de 2 a 3 dias na prateleira, o pessoal não pega mais. Por isso que muita gente encostou, vai que alguém espirrou. Então, estão perdendo bastante produto também. Bom ponto que você falou. aí já vai, as coisas já vão mais industrializadas, né? Já vem higienizado, já está no pacotinho, então, quer dizer, o consumo do cara, do costume da durabilidade da hortaliça, aí é maior, porque vocês já são preparados para toda essa logística e ter um tempo de prateleira maior, né? E aqui a gente não Uhum. tem isso ainda, então você corre, você vê que tem as reposição não são tantas no mercado e você vê que o pessoal fica muito receioso em pegar. De vez de eu pegar 1 quilo de tomate, eu pego 2 tomates. Ah, É, né? um- Mais tranquilo. outro, pro teu ponto, né? O pessoal tá receoso e aqui você tem muita área ainda, né? Você veio para cá, você viu como tem área aberta. E as casas têm bastante quintal, bastante terreno. Todo mundo está comprando muita semente, de tudo que pode. Então, meus clientes de folhosa estão com dificuldade de crescimento. O pessoal do tomate e pimentão até nem tanto, porque eles pegam de propagação, né? Mas o cara que faz a propagação, ele tem a planta-mãe lá, mas mesmo assim gerou aí, aumentou o preço, tem uma dificuldade. O pessoal do agro não, já tem a semente, está sendo tratado, mas para os pequenos que estão começando, tem esse receio. Até a minha empresa que eu trabalho, a Colpert, a gente estava com 4 vagas abertas, não contrata mais, por causa da incerteza. Congelou essas vagas. Só tem uma aberta, que é para ser meu gerente. Se alguém quiser aplicar, tá aberto lá, tá? Vou morar na Califórnia. O meu gerente, ele conseguiu subir 5 degraus uma vez só, de ser gerente da hidroponia dos Estados Unidos, ele vai ser o gerente hidropônico mundial. Fez por merecer. A vaga dele está aberta. Quem quiser aplicar, por favor, estamos precisando. Mas outras empresas do mesmo cenário, o mercado estava muito aquecido. O mercado para agrônomo aqui é espetacular. Estava muito aquecido. Mas, então, eu comentei, né? Estou 6 semanas em casa. Foram as primeiras 6 semanas que eu não fui abordado no LinkedIn com uma proposta. Minha esposa, a mesma coisa. Porque o mercado aqui é muito aquecido e não tem profissional, então eles buscam quem já está trabalhando. Normal, os headhunters, né? Fazer abordagem. Agora parou. Então, o mercado deu essa esfriada pelo que você falou, Thiago, a incerteza, você não sabe, né? Vários clientes meus estavam acompanhando o mercado, então estavam expandindo questão de território, todo mundo parou, os investidores pararam. Então, tinha gente que ia duplicar, triplicar a área, para o ano que vem já parou. Vamos continuar, vamos cuidar do que a gente tem, fazer bem feito, e ninguém quer expandir. Então, estava esse receio. O governo está ajudando muito, né? Mas mesmo assim, a incerteza não faz com que você não arrisque. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Zardo, eu queria que você comentasse com o pessoal que não te conhece um pouquinho da tua trajetória, como que você chegou até aí. Posso resumir em algumas palavras. Eu tive uma palestra com a Josimar na graduação, mudou minha vida. Então, vocês que estão falando delas, estão no caminho certo. Que bom que ela já transforma a vida de um monte de gente há muito tempo, então. Porque ela é um diferencial nosso aqui também. Com certeza, eu tenho certeza disso. Não, mas quando eu estava na graduação, a Ju deu uma palestra para nós e ela falou que todo mundo escuta. O mercado de trabalho é complicado, o mercado de trabalho é ingrato, o mercado de trabalho é difícil, o mercado de trabalho pode pegar uma peça que você não está esperando e você tem que estar muito bem preparado. E dentro dessa preparação, o denominador comum que todo mundo falava era inglês. E
um colega capacitava na turma da Ju, né? A Ju até conhecia ele melhor que eu. Eu julgava ele um profissional super bem capacitado, ele estava no 5º ano, estava no 4º ou no 3º. Ele não entrou numa entrevista, ele não entrou numa vaga no 5º ano porque ele não tinha inglês. Eu fiquei muito surpreso com aquilo. E entraram, dos 5 selecionados, acho que 4 ou 3, eles tinham feito o programa de Ohio. Aí eu falei, opa, eu quero ser selecionado. Né? Quando for minha vez, eu não quero ficar de fora. Eu tenho que ter inglês. E, ao mesmo tempo, o Itacir, lembra o Itacir, Ju? O Itacir, ele era um dos gerentes gerais da Singenta. Eu falei, Itacir, o que eu tenho para me dar bem no mercado? Ele falou, doutorado em inglês. Eu falei, bom, doutorado está longe, mas o inglês... Eu falei, bom, fazer doutorado tem que fazer mestrado, né? Para fazer mestrado, eu não queria mais andar de ônibus, para perder 1 hora por dia ali, 2 horas por dia, uma para voltar, preciso de dinheiro. Preciso de inglês e dinheiro, vou fazer intercâmbio. Junto um dinheiro e aprendo inglês. Aí eu vim para cá no 4º ano, 4º, 5º ano. Fiquei 1 ano trabalhando numa estufa, escolhi estufa. Sempre trabalhei com grão no Brasil, mas escolhi estufa porque todo mundo que eu conversei que trabalhou com grão falou que aqui com grão você trabalha muito em máquina, mas o meu objetivo era inglês. Eu escolhi a estufa, aprendi, deu certo, caí num lugar muito bom por sorte. Para mim, a definição de sorte é quando a preparação encontra oportunidade. Eu caí num lugar bom porque eu tinha estudado bastante inglês e eu fui bem na entrevista. Então, por sorte, eu caí num lugar muito bom e tive um desempenho bacana lá e eles me convidaram para ficar. Daí eu agradeci, voltei para o Brasil, fiz mestrado, fiquei com a Ju de novo. No final do mestrado, eles chamaram para retornar para o Brasil. Eu falei, retornar para cá? Eu falei, por que não, né? Se eu não gostar, eu volto para o Brasil. E era 2009, 2010, os Estados Unidos estavam recuperando, 2008, o Brasil estava muito bem. Então, vim para cá, para a mesma empresa que eu fiz estágio, fiquei uns 5 anos, tive uma ascensão muito rápida na empresa, uma promoção atrás da outra, assim, e estava tendo um problema muito grande de matança de abelhas aqui, com os neonicotinoides, para o tratamento da semente, né? Daí, quando plantava, saía aquela poeira, principalmente onde não fazia plantio direto, estava matando muito abelhas. Também a própria aplicação da deriva e tudo. Ou então o neonicotinoide, como você sabe, é um produto sistêmico, ele chega no pólen, a abelha pega o pólen da planta, ela acaba sendo infectada, ela não levava para a colmeia porque ela perdia o sentido, então ela morria muita abelha no chão. E isso é um presente, não é um presente, mas é o que os ambientalistas precisam, né? E estão certos, ninguém quer matar as abelhas. Aí teve uma pressão muito forte de eliminar os neonicotinoides do cultivo e todos os clientes que o Thiago perguntou nos mercados falaram, a gente não compra mais nada com neonicotinoide, ponto. Não teve um tempo de negociação, porque eles cederam à pressão popular. Aí os produtores, não, mas é possível cultivar sem neonicotinoides. Aí eu falei, não é não, nós estamos fazendo. Quando eu estava gerenciando o manejo de pragas, eu fui eliminando a parte química e introduzindo biológico. Teve muita resistência, porque todo mundo gosta de fazer o que já faz, sabe que dá certo. Químico é mais barato que o biológico, só que era notório. Você cultiva uma planta aplicando regulador de crescimento, fungicida, inseticida, reduz o crescimento. Cada vez que você põe água na planta, ela fecha o estômago. Se ela fecha o estômago, ela não está transpirando, não está fazendo fotosstimulação, não está crescendo, ela não está absorvendo. Então você perde crescimento. O spray, cada pulverização que a gente faz é água. O produto sistêmico passa de célula por célula. Se a célula tem um corpo diferente, passando por ela vai reagir. Reduz o quê? Divisão celular, reduz o crescimento. Óleo sufoca o inseto para de respirar. A doença também vai sufocar os poros da doença. Você vai fazer o quê com a célula, com a planta? A planta vai reduz a transpiração para o crescimento. Então é notório. Uma planta sem inseticida, pesticida, ela produz mais. Lógico, você tem que controlar a praga, né? Todo mundo sabe disso. Mas nós estávamos fazendo. E teve um destaque muito grande esse manejo. Ganhei daí o prêmio de jovem agrônomo do ano, naquele ano devido a isso, que acabou chamando a atenção de uma outra empresa que estava vindo do Canadá para cá. Me chamaram para trabalhar com eles na parte do cultivo de tomate. Foi muito bacana porque eles eram focados em tomate e era a empresa de mais alta tecnologia aqui no país. E era muito interessante você ver absolutamente todos os fatores que afetam o crescimento de uma planta,
poder manipular esses fatores e ver a resposta da planta. Foi muito jóia que eu aprendi muito sobre fisiologia vegetal. E fiquei 2 anos nessa empresa, só que você vive para o cultivo. Você não vive para mais nada. Foram 2 anos que eu não vim para o Brasil, porque é um clima artificial, né? Então tem muito sensor e pode dar problema, e dá problema, então tinha muito alarme. Ia para a estufa 3, 4 horas da manhã, 1 hora da manhã, meia-noite, e não necessariamente voltava para casa, ou então voltava para casa, a gente estava às 6 horas da manhã de qualquer forma, porque no inverno a gente começava a luz artificial 1h30 da manhã. Então a planta acordava 1h30 da manhã, né? E eu já tinha que estar lidando com irrigação. Então você vive pro cultivo. E eu acabei, estava para ter uma filha, falei, não é isso que eu quero, e a Cooper te ofereceu a proposta para trabalhar com eles. Eu era cliente da Cooper fazia 8 anos já, e tenho vontade de voltar para o Brasil ainda, como a Cooper está no Brasil. Eles ofereceram o dobro de férias que eu tinha. Férias aqui é commodity, não é normal, tá, pessoal? E quando eu trabalhava mais não tem hora extra, tá? Quem é assalariado aqui não tem hora extra. E esse negócio de 30 dias de férias é só no Brasil. Esse negócio de 13º é só no Brasil. Na primeira empresa que eu trabalhei, eu estava conversando com o dono da empresa, um dia a gente estava caminhando, ele estava meio, acho que ele levou uma reclamatória trabalhista, ele estava meio chateado com os problemas, ele perguntou como é que é a empregabilidade, como é que é a lei trabalhista no Brasil. Aí eu falei, no Brasil, você tem 13º, todo mundo tem que pagar, é lei, a gente tem 1 mês de férias pagas, depois de 1 ano. Aí ele parou assim, olhou para mim, coçou a cabeça e falou assim, então no Brasil vocês trabalham 11 meses e recebem por 13? Eu falei, nossa, nunca tinha feito esse raciocínio, né? Eu como trabalhador nunca pensei nisso. Eu falei, aham. Aí ele olhou assim, falou assim, a fala dele, a gente não teria passado por 2008. Ele falou para mim, a gente não teria aguentado, se fosse aqui assim, né? Mas de qualquer forma, comecei a trabalhar com a Cooper, por onde eu estou faz 2 anos e meio, que é uma experiência fantástica. Hoje eu faço consultoria desde de Maine, que é o último estado, até Porto Rico, que é onde é Baia, Monsanto, Cortiva, Syngenta, tem a estação de produção de semente deles para novos híbridos e cultivares, dou assistência para eles também. Então, na mesma semana, eu vou de menos 25 Celsius em Maine para uma ilha tropical. Então, é um contraste muito grande. Eu gosto disso. Eu vi que eu gosto de viajar. Por isso que faz 5 semanas que eu estou em casa, eu estou ficando muito bem, porque não posso reclamar em virtude do que está acontecendo com todo mundo, né? A gente não pode reclamar, porque a nossa indústria está bem. Mas, em suma, é isso, pessoal. Uma oportunidade foi vindo atrás da outra, uma coisa foi chamando a outra, fui fazendo. No meio do caminho também comecei a fazer mestrado aqui na Ohio State University. E foi aquela história, a gente vai se preparando e a preparação chama a oportunidade aparece, você pesa e foi agarrando a oportunidade. Sumarizei bem, Ju? Perfeito, Zardo. É que como bastante gente aí é de outros cursos até, e o pessoal mais novo, né? Então, só para eles terem um norte, né, de como como eu te conheci e como você foi parar aí, como que você tá, né? Então, antes de introduzir aí o teu dia a dia. Mas a Adri queria fazer uma pergunta? Por favor. Eu te interrompi antes. Esqueci. Esqueceu? Eu me concentrei na resposta dele e acabei esquecendo. Já bem, já lembro. Olha, Você estamos está aqui para isso, pessoal. atendendo, Zardo? Você está atendendo teus clientes ou não? Agora a gente está fazendo bastante conference call, por Skype for Business ou Zoom. Hoje tive 3 reuniões, ontem foi 5. Minha filha está aqui, minha esposa está na estufa ainda, então eu não cuido da minha filha direito, não trabalho direito, tá? Aquele momento, quem tem criança sabe como é que é. Mas faz parte, né? Meus clientes estão no mesmo cenário, eles sabem disso, então às vezes estou numa reunião, minha filha começa a puxar o fone, eles não ligam, porque eles sabem que é esse momento. Eles até falam, oh, so cute! Né? Ele fala, então leve um pouquinho, fica um pouquinho para você trabalhar, mas eu estou atendendo, recebo muita foto, um vídeo, e é mais desafiador você aprender a diagnosticar um problema por vídeo e foto, porque você não está lá, né? Quando você está vendo a planta, você vê a visão global do que está acontecendo, de todos os fatores que estão interferindo no cultivo. Uma foto é aquilo que você tem que tentar entender, né? Então é muito interessante porque você acaba conversando mais com seus clientes. O bom é que todos os meus clientes já tinham um relacionamento com eles, então foi só manter.
E virtualmente nós estamos com como todo mundo tem essa dificuldade logística, a gente também tem. Então, é o tempo inteiro. Quando você trabalha com biológico, a gente trabalha com 2 frentes de biológico. O inseticida, fungicida, tipo varrobaciana, bacilos, igual tem no Brasil, tricoderma. E também as vespas, parasitas, os ácaros, predadores. E esses são organismos vivos, né? Igual você trabalhar com pintinho, tá vivo. E que tá vivo pode morrer. E ainda mais quando você tá em trânsito, né? Então, está sendo mais desafiador nesse momento. Tem algumas... Por exemplo, agora teve um cidadão, ele estava transportando nossas abelhas, a gente também trabalha com polinização. Ele saiu da Califórnia para o Texas. Quando estava no Arizona, apresentou todos os sintomas do coronavírus, parou no hospital, entrou no hospital e as abelhas fritaram no caminhão dele. Acontece, vai fazer o quê? O cara estava doente, ele fez o certo. Mas são desafios que a gente passa nesse momento, né? Zardo, você fica onde aí nos Estados Unidos? Que estado que você está? Eu estou hoje na Pensilvânia, trabalhava em Ohio antes, moro em Pittsburgh. Eu vim para Pittsburgh porque minha esposa foi contratada por uma empresa aqui. Como eu viajo, para mim não faz diferença onde eu moro, né? Desde que eu tenha essa logística de poder vir toda a costa leste, não faz tanta diferença. Então, hoje estou localizado em Pittsburgh. Primeira vez que eu moro numa cidade grande. Eu sempre morei no interior, porque aquelas estufas... Quantos mil habitantes são, assim, mais ou menos? Pittsburgh, acho que tem quase 1 milhão, se juntar a região metropolitana. É a segunda maior cidade do estado, mas... Bom, pessoal, quando você vai construir uma estufa, né, que é onde eu trabalhava antes, eles constroem a estufa no mínimo aí de 8 hectares, 10 hectares, são todos grandes. Você tem que comprar terra. A única terra é barata, onde a procura é baixa. Então, ele vai para o interior. E eu sempre morei no interior. E é tranquilo, é seguro, mas é pacato, monótono. Agora, eu gostei de morar na cidade novamente. Mas o interior do país é aquela mentalidade mais tradicional. Era mais difícil para minha mulher, como profissional da agricultura, mulher ser mais respeitada por pessoas que são mais tradicionalistas, né? Esse cultivo, que é o cultivo vertical, estufa, os profissionais são mais abertos às sugestões. Até porque você tem quem produz soja, milho, aí faz 3 gerações, mas você não tem ninguém que cultiva uma folhosa em uma prateleira com luz de LED por mais de 4, 5 anos, né? Então, é uma mentalidade diferente, é um perfil diferente de que cultiva. E você falou que você tem trânsito livre com a tua esposa, né? E como que eles estão fazendo esse controle? É por alguma identificação? Como que eles sabem? Você está na rua, a polícia pode te parar. Ele vai perguntar por que você está na rua, você fala que eu trabalho, se você tem um justificativo, aí você mostra o documento. Recebe um documento dizendo que você, de acordo com a tua área que você trabalha, você se enquadra na lei tal, e assinado pela gerência. E quando você não tem esse Oi? documento, o que acontece com as pessoas? Ou não tem tanta circulação de pessoas que não estejam, assim, habilitadas para isso? Então você não é preso, né? Mas é divertido, levar multa. Eles adoram multinha aqui, multa para tudo. É a maneira de impor disciplina, né? É. Maneira de impor disciplina. Uhum. Não é que o americano é mais disciplinado ou mais respeitoso que o Brasil. Se você não fizer de acordo com a lei, você paga. Uhum. Sim, pergunta, pode falar. Eu queria uma informação, por gentileza. Quando você vai morar, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um limite de tempo que você pode ficar e tem que retornar para o Brasil? Ou como é que faz os trâmites para você ficar longo período aí, por gentileza? Excelente pergunta. Olha, toda essa pergunta e mais perguntas, vou até abrir o convite, eu vou estar fazendo semana que vem, que é a semana de prova de vocês, vai ter uma semana do inglês para agrônomos, onde eu vou estar respondendo perguntas como essa, questões como essa, vai ter algumas lives com estudantes da agronomia, que ele veio me pedir emprego, na verdade, eu falei, eu te peço uma live, então.
Ele vai contar, a gente vai o histórico, como que é se formar em agronomia aqui. Vai ter também um profissional que é a gerente da agricultura, ela vai como foi desafiador para uma mulher chegar onde chegou, pelo preconceito, tudo, semana que vem. Além de bastante conteúdo que eu vou estar compartilhando, vou mandar, o único que eu posso mandar o link da descrição, João. Pode me encaminhar no meu WhatsApp mesmo, eu encaminho nos grupos de alunos. Tá, ok. Pessoal, logicamente que o evento é completamente de graça, né? A Semana Universo para Agrônomos, eu compartilhando conteúdo, e você se inscrevendo nela, você já entra também no grupo do Instagram, do Telegram, onde eu estou compartilhando muito conteúdo daqui, conteúdo sobre inglês técnico, dicas e tudo. Então, escrevendo na semana, você também entra no grupo, você vai receber um e-mail, entra lá e eu vou estar compartilhando isso. Respondendo a sua pergunta, é a resposta do agrônomo? Depende. Você quer vir para cá como estudante, o visto J1 te permite ficar aqui como 12 meses, onde você pode trabalhar e estudar de maneira legal. E você pode ficar até 12 meses, né? Você pode ficar 6, 8, 10, dependendo do contrato que você fizer com a agência de intercâmbio e com o seu empregador. Você vem como profissional, que foi o meu caso, e tem o teu visto. Você pode vir como visto de investidor, visto de trabalho e visto de multinacional. Visto de trabalho que era que eu tinha é de 3 anos, renovável por mais 3, total de 6. Visto de investidor, você tem 2 anos. Se você tiver $500 mil investido aqui, meu amigo, você ganha green card, tá? Então, é mais fácil. E o visto de transferência por multinacional, ele também é 3 anos, e daí é multinacional que trabalha com todo esse trâmite. Falando em multinacional, Ju, o Itacir hoje ele é gerente geral da divisão de pesquisa de sementes aqui dos Estados Unidos. Nossa, legal. Uhum. Ele pegou esse visto de multinacional. Ó, pessoal, novamente, a preparação encontrando oportunidade. Ele estava no Brasil, foram americanos. O Brasil é o maior produtor de soja. Então, a gente impõe respeito. O americano respeita muito a agricultura brasileira e o profissional brasileiro por causa disso. Os americanos vão para o Brasil direto ver como que a gente faz o cultivo. Bom, eles vão lá, eles precisam o quê? Se comunicar. Quem que a empresa vai pôr para se comunicar com o americano? Quem fala inglês. O Itaci se dedicou muito para o inglês. Os americanos adoraram ele. Falaram, queremos esse cara aqui. Trouxeram ele para cá. Só cresceu, só cresceu, só cresceu. Hoje virou gerente geral. Mérito para né? Sim, eu nunca pensei que eu por ter ia morar respondido. para cá. Não, por nada. Respondi toda dúvida, Sanô? É Johnny. Johnny. Isso. Zardo. Sim, Sanô, muito Oi. obrigado. Me diz o seguinte, como é que você vê a questão política aí? Como é que você visualiza o Trump aí você morando aí, não sendo americano, mas morando aí, dependendo da política que muitas vezes ele impõe, porque a gente vê na mídia, você atende americanos aí, o que os americanos em si dizem da postura, do posicionamento que ele toma, o que você, até porque tem eleição agora no final do ano aí também, né? Então... Ju, você pode parar de gravar aulas, por favor, antes de responder? Vai ser uma piada interna. Tá gravando. Já parou. Opinião pessoal, tá? Opinião pessoal. O Trump, ele é um economista, um administrador de nascença, um empresário. E eu acho a administração dele excelente. Lógico, não é perfeito, ninguém é. Não é. Mas eu morei aqui com o presidente Obama em dois mandatos dele, agora com o presidente Trump. Se eu fosse sair com a minha esposa e deixasse alguém para cuidar da minha filha, seria o Obama. De maneira nenhuma seria o Trump. Como pessoa, logicamente, o Obama é muito melhor. Mas para gerenciar o país, eu gosto do estilo Trump, porque o Trump visa resultado. Ele é mais coração frio, igual um empresário, né? Apesar de sucesso, o Trump, a vida inteira, ele teve que tomar decisão difícil, que afetou outras pessoas. Ele vai por número. Então, e ele também tem o negócio que eu faço do meu jeito, porque deu certo, vou fazer assim. Então, ele também tem isso. Eu acho ele, como gerenciando o país, excelente presidente.
Ele é nacionalista, sim, não tem como negar, né? Ele é bem direita, mas todo mundo, pessoal, vamos dizer, um colega de trabalho meu, ele voltou para o Canadá e morava aqui. Ele estava no Walmart, a moça falou: jamais moraria num país igual aos Estados Unidos, ter um presidente igual ao Trump. Muito preconceito contra o estrangeiro. Olha, pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Você teve mais movimento nacionalista, sim. Você vê palestra, pessoal na rua manifestando contra imigrantes e tal. Mas no dia a dia, vejo bem menos preconceito, antes do coronavírus, lógico, na geração Trump do que da Obama. Por quê? Quem é racista, quem é xenofóbico, ponto, não importa a situação. Mas quem não é, vai ter um motivo para não gostar de estrangeiros se existir esse motivo. E o que aconteceu em 2008, 2009? Crise econômica, precisava de emprego. Aí um americano ia trabalhar numa empresa como chão de fábrica, colaborador, estava tomado por mexicano ou trabalhadores da América Central. Então predominava o espanhol, o cara não se encaixava. O latino tem um ritmo de trabalho mais pesado, trabalho por hora. O latino, poxa, o mexicano vai fazer um raciocínio, o guatemalteco igual a gente, eu recebo em dólar, faço a conversão, mando um pouco para minha família e fico com o resto. O americano não faz essa conversão. Então, para o americano poxa, estou trabalhando aqui pelo salário mínimo. O mexicano pensa, pô, estou trabalhando aqui por um salário de médico. Então, dá um ímpeto teu diferente de você trabalhar, né? A questão salarial é importante. Então, daí os americanos criavam um motivo para não gostar do estrangeiro. Eu não consigo emprego hoje porque os estrangeiros tomam meu emprego. Entendeu? Quando daí tinha um motivo para ter esse preconceito. Agora, com o Trump, que tinha emprego para dar e vender, pô, sobrava emprego aqui antes do coronavírus. Dizia que o desemprego é 3,4%. Todo cliente que eu visito tem dificuldade para ter trabalhador na empresa. Sobrava emprego, sobrava vagas. Aí ninguém tem motivo para ter xenofobia, porque tem emprego para todo mundo. Então, a população comum não se incomodava. Agora, pós-corona, não se sabe, né? Vamos ver como é que vai ser. Certo. Eu gostaria de saber sobre plano de saúde, como que funciona aí, se as empresas, elas fornecem também plano de saúde para vocês, ou é muito caro para você ter um plano aí? Nos Estados Unidos tudo é pago, não existe nada de graça. É país extremamente capitalista. Se você não tem um plano de uma empresa, você está em grandes problemas. Grandes problemas. Você vai para o hospital, eles te atendem muito bem, cuidam de você, não importa o que você tem, mas daí vem aquela conta salgada e é normal pessoas se quebrarem financeiramente porque não conseguem pagar a conta do hospital. Toda empresa que eu trabalhei fornecia plano de saúde, ou Health Savings Account, né, que seria uma poupança que você só pode utilizar ela com destino de saúde. Então, desde que você tenha um plano de saúde, você está bem. Às vezes é coparticipativo ou não. A minha filha nasceu, eu brinco até falando parte do VaptVupt. A sala parecia uma sala de cinema com tela e sensor, um monte de coisa que não foi nada utilizado. Uma equipe muito grande, saiu uns 40, 50 mil dólares. Nós pagamos 3 mil, porque tinha plano de saúde. Então, você tem que ter o plano de saúde. Por isso que o Obama criou o Obamacare, porque as pessoas preferiam ficar em casa e talvez sobreviver do que ir para o hospital e ter que pagar uma quantia exorbitante, porque é uma quantia exorbitante. Então, se você vem, você tem que ter plano de saúde. As agências de intercâmbio, por exemplo, o programa do raio que eu fiz, você tem programa de saúde. Toda vez que meu irmão, minha mãe vem visitar, eu acabo pegando um plano de saúde para eles mensal ali, porque senão, pessoal, se você precisar, é muito caro. Cuidam de você, eles tratam bem, mas é muito caro. Respondido, Kelly? Respondido. Obrigado. Por nada. Pessoal, mais perguntas? Estamos aqui para isso. Boa noite, Zardo. Tudo bom? Boa noite. Viu, é o seguinte, a minha rapaz. pergunta é... Obrigado. Você falou que a questão de plantio e colheita, a questão do Covid não afetou tanto nessa parte, afetou mais a questão de logística.
Mas, como todos nós sabemos, a maioria dos ingredientes ativos, ele vem da China, né? Onde tudo começou. Isso pode afetar, ocasionar uma falta de ativo para a questão de defensivos e sucessivamente faltar isso no mercado para o produtor, ou não? Sim, porque tudo vai ficar mais escasso com os problemas de logística, né? Até então, nesse primeiro momento, Renato, quando você prepara uma safra, você compra tudo em antecedência. Não somente na propriedade, mas está na cooperativa, nos galpões, né? Então, para essa safra, para esse primeiro momento, não está em falta. Mas, por exemplo, agora, o pessoal está ali plantando a ervilha, o trigo, a lentilha, para depois vir com milho, né? Talvez para o segundo cultivo, sim. Para esse primeiro, ainda não. Então, nesse primeiro momento, ainda não afetou. Lógico, os Estados Unidos é igual ao Brasil, é um país gigantesco com realidades completamente diferentes. Deixa eu refrasear. Todos os clientes que eu trabalho, e até onde eu vi, não impossibilitou nenhuma atividade agrícola. Dificultou todas, não impossibilitou nenhuma. Vai vir a impossibilitar nos próximos 3, 4 meses pela falta de ativos, pela falta de insumos? É bem possível. E, Zardo, você tem se cogita ou se tem alguma uma previsão, né, de quando as coisas começarem a normalizar, ou como que vai retomar a vida, assim, um pouco normal? Porque isso é uma coisa que, por exemplo, aqui no Brasil a gente não tem, né? Cada estado pensa diferente, cada governador está com um discurso diferente, né? E cada prefeito está com um discurso diferente, né? Porque tem uma realidade diferente, né? Aqui não difere. É a mesma coisa. E aqui você tem o exemplo claro ali de Nova York, que demorou um tanto quanto para fazer o lockdown, e o que aconteceu é o epicentro do mundo, né? Então, está todo mundo bem claro nessa situação que não dá para você atrasar. Teve uma cidade, acho que foi a Dakota do Norte, que não fechou, e o crescimento de casos explodiu também. Quanto mais para o interior você vai, naturalmente você tem uma menor disseminação, porque você tem menos contato com pessoas, né? Então, o Brasil também é a mesma coisa. Mas, questão de perspectiva, quando sair a vacina, a gente precisa da vacina. O Trump, como economista, ele queria abrir na Páscoa, agora quer abrir em 1º de maio, mas a Ju perguntou, Ju não respondi da questão da imprensa, né? Eu parei de assistir faz 5 dias, porque eu não gosto de me colocar coisas negativas ao meu redor. E a imprensa ultimamente não está sendo muito otimista, porque está mostrando a realidade, né? Todo dia eu olho os números, somos agrônomos, nós vemos números, e graças a Deus a gente parou, teve o pico em 35 mil casos, e agora está caindo, mas ainda está em cima de 30 mil casos por dia, acho que caiu para 27, voltou para 30. 30 mil casos diariamente, né? Então ainda é bastante. E agora o pico de casos foi há 2 semanas atrás, então a gente vai estar tendo pico de mortes agora, né? Então os números ainda não são favoráveis, tem bastante gente que recuperou e tudo, mas a gente precisa da vacina, porque daí, digamos que a gente volta, todo mundo sai, daí que vai ter mais contato, mais propagação. Então acredito que quando que vai voltar a ser normal, a gente precisa de uma vacina. Zardo, ontem saiu uma reportagem aí pela Fox News de um medicamento da Universidade de Chicago, que está sendo muito promissor, acima de 90% de já recuperando, e isso se diz que é o que vai, vamos dizer, salvar muita gente. Como que você tem visto isso aí? Você tem escutado? Você viu essa notícia? Como que a imprensa tá divulgando esses novos casos de recuperação de novas drogas aí para sanar isso? O tempo todo divulgam, né? A Universidade de Pittsburgh aqui está na pipeline deles, a vacina pronta,
mas sempre esbarra no protocolo que você precisa de um tempo de carência para ver o efeito colateral, né? Você tem uma gama populacional muito grande de, pô, medicamento para o Thiago, beleza, mas para um colega ali que é diabético, outro que fez quimioterapia, outro que tem uma condição secundária, né? E isso são todos, por lei pela FDA, que seria a nossa Anvisa, tudo tem que ser aprovado. Aí você vai, poxa, aprova um medicamento, beleza, mas não testou quem já fez, quem teve, vamos dizer, leucemia, estou falando isso, e mata todo mundo que teve leucemia. Então, é muito difícil, é uma situação única, a gente nunca passou por isso. Mas, Thiago, com certeza, não só aqui, mas no mundo inteiro, nunca teve os olhos voltados para pesquisa, né? Para vir com medicamento, com vacina. E todo mundo está em busca disso, porque a gente sabe que a gente tem que voltar a viver normalmente. A situação que a gente está não vai mais ser sustentável daqui, não sei até quando, é difícil dizer. Aqui ainda tem o mercado está cheio, não estamos tendo problema nenhum com abastecimento. O preço das unidades despencou, mas é igual o Renato perguntou, até um certo ponto, né? Quando para a logística, uma hora para tudo. Ainda está o cargo, que a gente chama, né? Que seria transporte de carga, ainda vem, mas como reduzir o transporte de pessoas e muito do transporte de pessoas era o transporte de carga, está dificultando, está tudo mais difícil. E a economia americana era muito forte, mas era muito forte no que é supérfluo, né? E tudo que é supérfluo é eliminado em momentos como hoje. Então, a recessão a gente sabe que a gente vai entrar. A esperança é não entrar numa depressão econômica. E no modo geral, na tua na cidade que você mora, tem muitas pessoas que trabalham como autônomas, assim, que estão se virando como? Ajuda do governo? Como que estão se virando? Ajuda do próximo? Como que está acontecendo isso? Tem muita ajuda do próximo, por exemplo, os autônomos que trabalham, entre aspas, para mim, né? Por exemplo, as moças que limpam a minha casa, elas não vêm mais, né? Mas eu paguei para elas algumas semanas já em adiantamento. Então, para esses autônomos, eles têm esse tipo depende do que você faz. A indústria, onde eu moro aqui era Pittsburgh, foi aonde surgiu a metalúrgica, foi aonde surgiu a corrida pelo petróleo, foi aonde surgiu o Carnegie é de Pittsburgh, né? Então aqui tem a parte metalúrgica muito forte. Então a maioria tudo é operário, né? Menos autônomo, digamos assim, né? Mas eu saio pouco de casa, mas quando você sai, você vê tudo fechado. Restaurante fechado, barbearia fechada, são todos autônomos. Então, os autônomos estão sendo prejudicados, mas todo mundo recebeu aí $1.200 4 dias atrás, né? Desde que você tenha pago os seus impostos ano passado, a gente recebeu $1.200. Então, isso ajuda. Não tem como dizer que não, ajuda. E as pessoas de vulnerabilidade, como que elas estão? Como que estão sendo tratadas, ou estão sendo cuidadas, ou protegidas? Elas têm um cuidado maior, elas mesmas sabem disso, né? Tem isolamento social, albergues para quem mora na rua, alimentação, o pessoal o governo está ajudando bastante, mas elas são os mais vulneráveis, né? Elas estão mais expostas. Logicamente, o governo não vai sair andando na rua, ver um mendigo, você não recebeu aqui os teus 1.200. Isso não tem. Eles são recolhidos para albergues, ninguém mais fica na rua. Tem muito pedinte aqui também, né? Nas cidades grandes, principalmente em Nova York e Las Vegas. Eles estão todos recolhidos para albergue. Zardo, boa noite a todos. Boa noite. Também tem uma pergunta. Assim, em relação à cloroquina, porque aqui tem se discutindo bastante sobre isso, sabe? E até falam, né, assim, o noticiário, tudo, e principalmente, assim, não o noticiário televisivo, mas outras notícias por escrito, que o Donald Trump está conversando direto com o presidente do Brasil e descobriram essa solução e tudo. Então, aqui, né, do que a gente tem escutado aqui, a cloroquina seria assim, o ideal, né? Então, até o presidente mesmo a fala dele é defendendo isso.
E, assim, eu queria saber como que é aí, né? Porque também a gente vê o questionário, assim, poxa, se a cloroquina já aprovou, segundo, né, o que estão afirmando, que está salvando vidas e tal, por que diariamente a gente vê ali que, morreu 2.000 e poucas pessoas no dia, morreu não sei quantas pessoas em 24 horas, sabe? Então, por que não é usado o teste? Como que é essa discussão aí? Você respondeu a própria pergunta, né? Se fosse o segredo, o pessoal parava de morrer. Era só administrar cloroquina para todo mundo, mas provavelmente ela tem um efeito melhor nos estágios iniciais. Não conheço os efeitos colaterais dela, né? Não vou sair muito do agro, senão eu acabo pisando na jaca. Mas é aquela história. Foi um exemplo muito típico. Quando o Trump ganhou as eleições, as bolsas despencaram. Ele saiu e fez um discurso, as bolsas subiram. O que ele fala impacta direto o mercado mundial. Se ele for uma entrevista e falar não tem medicamento, não tem vacina, não tem nada, nossa, vai o mundo entra em recessão. Então, ele tendo uma solução é uma maneira ainda de não ter esse impacto que acabe com o mercado. E o nosso presidente do Brasil está indo para o mesmo cenário. Ele está em busca de solução, porque, querendo ou não, vai ser muito mais difícil para o Brasil sair de uma recessão do que os Estados Unidos. E o Brasil estava, graças a Deus, subindo, e graças à competência de muitas pessoas, e agora vai cair de novo. Todo mundo vai cair. E quanto mais você cai, mais difícil subir, né? Então, está todo mundo querendo se agarrar numa solução. Naturalmente, tudo que o presidente fala dá ibope, então tem muita gente que vai questionar a cloroquina, vai questionar o próprio medicamento que o Thiago falou, mas é muito difícil você sair e ministrar algo globalmente, né? Porque vai que mata. Mas quem matou? Foi o Covid ou foi esse remédio? Né? E quem quer ser responsável por isso? Né? A pessoa que ministrar ou é o presidente que mandou? Se o presidente não tomar atitude, vai ser criticado. Se ele escolher uma droga para ser ministrada, ele vai ser criticado. Né? Então, é um momento único que a gente está vivendo. É bem delicada, né? Uhum. Então, poxa, se a cloroquina for a solução, vamos implementar, mas cada ser humano é um, né? Você não quer ser responsável que salvou 100 mil e matou 30 mil. É difícil. É um momento difícil da gente... Se nós que somos agrônomos não estamos aí, tipo, a mercê de tudo, imagina o presidente que tem a quantidade de informação que chega até ele, né? Mas beleza, obrigado. Até porque apareceram informações até referente nos Estados Unidos que os pesquisadores que elaboram as vacinas aí acharam já mais de 3 cepas diferentes do corona, né? Então aí está dificultando a elaboração das vacinas. Então eles estão estimando de 1 ano a 18 meses. Então é difícil, né, o presidente tomar ações, né? Uhum. E ao mesmo tempo, se o presidente não fizer nada, é quase fosse pior, né? Ele tem que tomar cuidado para não deixar entrar naquele caos social. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma curiosidade? Eu, professora. Opa! Diga lá. Eu gostaria de saber um pouco sobre os solos aí. A Ju sempre dá alguns exemplos, assim. Gostaria de saber como que é, se vocês trabalham muito com estufas, assim, ou como que é o solo daí também, né? Se a gente for falar, o solo do Rio Grande do Sul é muito diferente do Acre e do Maranhão, né? Aqui também é o mesmo cenário. De maneira geral, se a gente for comparar o Brasil e os Estados Unidos, os solos americanos são mais pesados, então mais ao sentido argiloso e siltoso, e menos poroso do que no Brasil. A ação do intemperismo no Brasil é muito maior do que aqui. Aqui tem uma fertilidade natural maior, uma drenagem muito pior. Até por isso que a gente vê aqueles maquinários gigantescos aqui, porque precisa de um torque maior. Aqui tem um problema maior de atolamento, você precisa daqueles rodados maiores que não é necessário no Brasil. De maneira geral, o solo aqui ele é mais fértil, mas tem uma drenagem pior. O brasileiro se preocupa mais com a microbiologia do solo e melhorar seu solo do que o americano. A argila aqui é diferente, você tem no Brasil uma quantidade de alumínio trocável muito maior do que aqui. Então, você
gerenciando bem o seu solo no Brasil, os teus ganhos de produtividade são muito maiores do que os ganhos aqui. Entendeu? Pela condição natural do solo. Então, pelo Brasil, por você ter uma possibilidade maior de ganho em produtividade manejando o teu solo, é mais investido. Aqui, teu potencial de ganho existe, mas não é tão grande igual no Brasil. E teu potencial de perda aqui também existe, mas não é tão grande igual no Brasil. Entendi. E vocês trabalham muito com estufa, assim? Sim. Como metade do país congela, tem que ter uma maneira de cultivar, né? Então, tem muito cultivo protegido. A grande maioria, a tendência do cultivo protegido agora é sair do solo e ir para o hidropônico, até porque o solo pesa, logisticamente é difícil trabalhar, suja, e quando você está no cultivo protegido, você tem 3 vezes mais planta por área, e o grande destaque do cultivo protegido é o consumo in natura, colheu, amanhã está na tua mesa. Então, você não quer sujeira, né? Não quer solo. Solo suja, lama, terra, né? Ainda mais quando você está fazendo irrigação, você vai desagregar todas as partículas, vai criar, imagina, você pega um solo, faz a irrigação, vai tirar toda a partícula, vai entupir. Então, a tendência é de retirar o solo. A primeira estufa que eu trabalhei, a gente ainda tinha um pouco de solo, porque era a segunda parte de programação de muda, mas a grande maioria agora é lã de rocha, é esponja, na própria água direto, coco, usa bastante também. Beleza, obrigado. Por nada. Tem um cliente que faz aeropônica. Aí ele me liga perguntando um monte de coisa. Ele falou, você é a única pessoa no mundo que cultiva no ar. Eu nunca cultivei no ar, mas eu sei que responder pergunta, né? Mas é interessante, é interessante. Eu tenho uma pergunta aqui, Eduardo. Claro. Oi. Fala, Miguel. A respeito da questão de bioestimulante, de nutrição foliar, como que você vê aí nos Estados Unidos e quais as principais diferenças que tem em relação ao que é feito aqui no Brasil e o que é feito ali, nesse sentido de bioestimulante, de produtos à base de extrato de alga, como que você vê aí essa linha aí? Eu vejo ela como grande resistência dos produtores antigos, chamam tudo de snake oil, que é óleo de cobra, mas está abrindo bastante. No meu portfólio tem produto que tem um pouco de seaweed, que seria a alga que você está falando. Ser sincero com você, Miguel, eu não recomendei até hoje, mesmo sendo produto do meu portfólio, porque eu ainda não trabalhei com ele. E eu acredito sim que tem uma oposição no mercado que pode beneficiar a planta, mas eu sou muito dirigido por números. Então, eu preciso ver, quantificar para ter certeza disso. E algo de bioestimulante, para responder a tua pergunta, como você sabe, se você tem uma matéria orgânica muito boa no teu solo, de foliar, nenhum vai fazer nenhuma diferença. Se o solo é degradado, você tem uma resposta muito maior a bioestimulante foliar. Então, nessa parte do hidropônico, como você não tem uma microflora, esses bioestimulantes, eles mostram, sim, uma resposta muito boa. Eu trabalho com bioestimulante, que também tem um fungicida, a gente aplicou lá num cultivador de folhosos, o resultado foi espetacular. Foi bom e foi muito bom, eu expandi muito o mercado pelo resultado que eu tive, e agora eu tive a oportunidade de mudar de ramo na empresa, eu ia mudar, mas o meu gerente falou, não, ele não sai daqui, ele está vendendo muito bem esses bioestimulantes. Eu falei, não, deixa eu... Aí acabou sendo uma faca de 2 gumes, né? Por explorar esse mercado, não acabei não indo para outra oportunidade, mas faz parte. Então, respondendo a tua pergunta, ainda mais no hidropônico, sim, tem um mercado. Eu vejo uma grande potencialização de você tornar o ambiente sustentável por si só com os bioestimulantes. No agri também, especialmente onde o solo é mal manejado, que é a grande maioria do país. Até porque você tem aquele efeito visual. Né? O produtor aqui é muito visual também. Você tem aqui a agricultura familiar é muito forte. Você conversou já com alguém que veio fazer intercâmbio numa fazenda, ele trabalhava com o dono, com o filho do dono e com o pai do dono. Né? Então, todas as pessoas tomaram uma decisão no olho. E se teu olho mostra aí um maior aumento de clorofila por foliar, você vê, né? Mas isso transmite em produtividade.
Se o produtor já fez e viu que não aumentou a produtividade, ele não faz de volta. Ele crê muito no que ele já fez. E tem regiões e regiões. Aquela região ali de Iowa, que é ao redor da Corteva, da Monsanto, que é o berço de tecnologia, obviamente que eles são mais adeptos a novas tecnologias. E também mais uma dúvida aqui, a questão do controle biológico. A gente vê aqui que no Brasil teve uma certa resistência durante anos aí, e agora a gente vê que está encaminhando, principalmente na adoção de grandes áreas, enfim. Essa mesma resistência você teve aí também, da mesma forma como foram agriculturas familiares? E como foi essa evolução? Quanto tempo demorou para chegar onde chegou? Que a Coopert hoje é a número 1 no mundo nesse segmento, né? E ela é bem aceita ainda? Ou o teu trabalho ainda é de explicar as diferenças que tem do controle biológico, do químico? Ou o produtor já consegue ver bem essa diferença aí? Quando eu cheguei aqui, eu não trabalhava com a Coopert, porque eu era cultivador, eu tinha que explicar a diferença do biológico para o químico para os outros agrônomos da empresa, que tinham resistência em aceitar. Aqui tem mais professor de Deus do que no Brasil, acredite ou não, questão de produtor. Mas não é porque são professores de Deus, é que todo mundo quer tirar o dinheiro deles de alguma maneira, né? Então eles veem também, será que esse biológico é só mais um que quer tirar meu dinheiro? Não é que quer tirar dinheiro, mas todo mundo tem uma... Deixa eu refrasear, fazer isso errado. Todo mundo te aborda com uma nova tecnologia, com uma nova estratégia, com um produto. E se você for fazer com tudo que é até abordado, você não para de aplicar tudo em cima da planta. E você não está olhando para o cultivo e vendo para a direção que a planta está indo. Então, eles, sim, natural que eles sejam receosos. Mas a quebra da resistência aqui não é porque o produtor é bonzinho. É marketing. Você colocar lá pesticide free, chemical free, sem uso de pesticida, vende. Então, produto in natura, folhosa, estufa, vende. Se você pode colocar isso na sua bula. Você pode colocar se você faz, porque é testado, é fiscalizado. Então, com uma maior fiscalização, da mesma maneira que no Brasil, comentei lá, reduzir os neonicotinoides, precisa de uma outra solução para controlar trips, pulgão, mosca branca, biológico. Então, a pressão da sociedade, reduzindo o número de moléculas disponíveis no mercado. O clorotoluidinil está saindo, né? Clorpifos também. Então, isso força o produtor a buscar uma nova alternativa. Aí sim ele está aberto aos biológicos. Então, é muito similar no Brasil. E eu tenho um cliente, ele cultiva hidropônico, sem solo, e ele gosta de não investir completamente para tentar tirar retorno, então ele não investe muito no controle. Ele põe lá, cultivado sem utilização de herbicidas. Ele cultiva hidropônico. E pôs porque vende, entendeu? O mercado aceita, eles vão atrás. Não é diferente do Brasil. O que o mercado tem aceitação, o mercado determina o que você cultiva. E aqui, de maneira geral, e eu vou citar esse exemplo, a empresa, todo mundo sabe o valor dela para a agricultura, mas a Monsanto aqui é responsável pelo mal do mundo. Quando eu trabalhava com tomate, a gente fez uma sessão de educação, a gente levou uma estufa de uns 20 metros quadrados, mais ou menos nessa sala aqui, com uso artificial, irrigação, e colocava ali as bolsas com lá de rocha, com tomate hidropônico, era tomate pimentão, era um projeto muito bacana. A gente ia para frente de escolas, para frente de mercados, mostrando como é que era o cultivo. Eu era abordado o tempo inteiro. You're not Monsanto guys, are you? You guys don't work with Monsanto, do you? Those are not Monsanto tomatoes, are they? Todo mundo querendo saber se a gente estava vinculado com a Monsanto. Porque eles veem a Monsanto como o responsável por todos os males. Criou essa impressão. Tanto que se você for ver, a melhor empresa para trabalhar aqui nos Estados Unidos no ramo agrícola é a Monsanto. Todo mundo que trabalha lá adora a empresa. A empresa tem que quebrar essa imagem ruim dela, tanto que a Bayer comprou a Monsanto, virou Bayer, né? Pegou o nome da Bayer, não da Monsanto. Justamente porque o nome não era bem aceito. Porque tem aquela... Tudo que é químico é mal aceito. A gente é da área, a gente entende. Aqui, químico significa pesticida, tá, pessoal? É tudo chemical.
O que é mais difícil, Miguel? Você convencer o consumidor que o pesticida é necessário ou você adaptar o teu cultivo para o biológico? Você não vai mudar a opinião pública. É muito difícil mudar. É mais fácil você se adaptar. Aqui não é diferente. Respondido? Gente, mais alguém sim, tem alguma obrigadão pergunta? mesmo, Zardo. Não por nada. Oi, prof, sou eu. Quero fazer uma pergunta. Não sei se o Miguel terminou. Sim. Oi? Oi. Eu queria perguntar para o Zardo. Posso falar? Mas quem sou eu? Eu tô vendo um i na tela. Quem que é? É a Yasmin. Yasmin, não. Oi, Yasmin. Liga a câmera, Yasmin. Gosto de ver com quem eu tô Ah, falando. não. Eu tô de pijama já. Tá bom. Tá muito à vontade. Sim, esse frio deixa eu ficar só de pijama. Não, mas ó, Zardo, eu tô gostei de de... chimarrão para esquentar. Vou falar. Esse já foi de tarde. Pois Zardo, diga. eu gostaria de perguntar sobre o mercado, como que aceita aí as agrônomas? Assim, eu tenho, na minha sala são 4 meninas. Então, assim, eu gostaria de saber se são aceitas, como que são aceitas, se Tem preconceito? aqui a gente tem isso, se tem preconceito, como que funciona aí, como que é aí essa aceitação dos americanos, Tô olhando aqui das tô empresas. falando com você, tô olhando pro meu calendário aqui para confirmar, tá ali anotado já, dia 23 de abril, dia 23, ou seja, na tua semana de prova, vou ter na semana do inglês para agrônomos, vai ter uma palestrante mulher, a Jennifer. Ela trabalhou em 4 multinacionais já, sempre uma tirando ela foi tirada de uma para outra, e ela também era fazendeira, agrônoma, profissional espetacular, e ela pode falar com muito mais autoridade que eu. Mas sim, tem muito preconceito. Quanto mais você vai para o interior, mais expresso é essa resistência. Quanto mais você vai para a cidade, é natural que tem uma mentalidade diferente. Não mais evoluída, perdão, uma mentalidade diferente. Quando você vai para a agricultura familiar, a nova geração, que normalmente é o filho que foi fazer agronomia, ele aceita muito bem. O pai dele, o avô dele, são receosos, né? Então varia muito de região. Da mesma maneira que aqui no Brasil tem muita mulher no mercado. Agora eu tenho atrás de mim eu tenho meu mapa o mapa dos Estados Unidos que eu mapeei todos os meus clientes. Eu vou passar o olho agora e falar. Gerente geral é agrônomo, tem uma agrônoma, 2 agrônomos trabalhando com ele. Na Long Island, New York, eu trabalho da consultoria com uma empresa que ela fornece aquelas flores comestíveis para os restaurantes do Trump. A agrônoma e a gerente do manejo de pragas, também agrônoma, são 2 mulheres. As maiores estufas de tomates, as 2 são homens, mulheres, cultivo vertical, homem e mulher, lá na Flórida é homem. Porto Rico, a melhor agrônoma que eu trabalho, nossa, a melhor que tem mulher. Ela é mulher. A Anaísa é espetacular, melhor. Se eu fosse nominar o melhor agrônomo que eu trabalho, está entre um holandês com 30 anos de experiência, por conhecimento que ele tem da fisiologia digital, e está essa agrônoma mulher. Tudo que eu falo, absolutamente tudo que eu falo, ela testa. E é muito bom ver o que eu fiz no meu cultivo ser feito de uma maneira experimental. Ele fala, por isso que eu vi esse resultado. Eu adoro trabalhar com ela. Tudo que eu falo para ela, ela testa, daí ela implementa. Até porque nós trabalhamos em climas diferentes. Na Semana do Inglês para Agrônomos, eu vou divulgar um pouco do que ela testou. Ela é uma profissional excelente. E ela se impõe, porque ela trabalha com muitos homens, para ter o respeito. Né? Então, o mercado, como que é o mercado para mulher? Quanto mais para o interior você vai, mais difícil ele é. Porque por interior você precisa de mais força física, você precisa pular no trator, você precisa limpar o maquinário, você precisa trocar o pneu, demanda uma estrutura física maior. Então tem essa resistência mais machista. Quanto mais você vai para o cultivo protegido, para a cidade, a ideia do cultivo protegido é estufa vertical, que você colhe hoje e come amanhã, né? O produto mais fresco. Então, nessa área tem uma associação muito maior.
tanto que foi a área que minha esposa está agora, né? E ela tá muito bem, e tem várias mulheres trabalhando com ela. Eu gosto de contar essa história porque a gente não acredita quando vem dos Estados Unidos, mas era daqui mesmo. O universo dá feedback para nós 24 horas por dia de se a gente está fazendo ou está no lugar certo. A maneira que nós estamos fazendo está correta ou não. A empresa que me contratou também contratou minha esposa. Nós viemos juntos. Foi requisito. Eu falei, só vou se ela for. Mas ela tinha feito estágio na empresa do irmão do dono, então eles conheciam ela. O dono, o patriarca, ele tinha 7 filhos holandeses. 8 filhos, perdão. 2 meninas, 6 homens. Uma menina, ela também já tinha 6 filhos, ela não trabalhava. A menina mais jovem, a Abby, show de bola, menina super querida. Ela trabalhava na empresa, junto com os outros 6 filhos homens. Cada um dos filhos homens tinha um escritório que era algo gigantesco, uma sala linda. E ela tinha um cubículo com todo mundo no meio lá. E isso incomodava minha esposa de uma maneira muito grande. E um dia a gente saiu jantar com ela e minha esposa perguntou, poxa, qual é? Ela não se aguentou. Ela perguntou como que teus irmãos têm os escritórios, as possibilidades que eles têm, e você não tem. Ela falou, porque, né, eu vou casar, eu vou ter filho. Ela nem namorado tinha. Aí eu vou me dedicar à minha família. O que era? Era a criação dela. Era do interior, do interior, do interior. Estava no interior do raio. Então, vai muito. E ela não queria assumir mais a responsabilidade porque ela realmente queria constituir família. Era a vontade dela. Era assim que foi a mãe dela, assim que as irmãs dela, e era assim que ela queria fazer. Então, como era uma empresa familiar que eu estava, eu adorava aquela empresa, mas eu vi que o crescimento da minha esposa estava limitado pelo fato de ser mulher. Os gerentes não eram. Eles abriam oportunidade para todo mundo. Todo mundo tinha oportunidade lá. Tinha mulheres como gerente também. Mas era mais notório isso, até porque é muito caro que o creche, daycare, o governo não disponibiliza igual no Brasil, né? Então, realmente é caro você ter um filho aqui. Às vezes, financeiramente, é mais vantagem o pai ou a mãe ficar em casa. E acaba sendo normalmente a mãe, né? Mas, quanto mais para o interior você vai, isso é mais explícito ainda. Então, tá bom. Muito obrigada. E você deu ótimas notícias para mim, mulher agrônoma, que a gente tem que tentar e tentar. Uma hora a gente consegue e alcança o nosso sucesso aí. E eu acredito que... Quando eu fui agrônomo, quando recebi o prêmio de jovem cultivador, era eu das mulheres. Então, a indústria está trazendo. A indústria está querendo. Porque é necessidade, né? Mulheres tomaram conta do mercado de trabalho, graças a Deus, porque elas têm uma visão muito melhor que a gente. Por isso que eu adoro trabalhar com a agrônoma de Porto Rico, porque ela tem uma visão melhor que a minha de vários aspectos. A gente trabalha muito bem. E é uma realidade, né? Só que quando você vai mais para o interior, o pessoal tem uma mentalidade mais receosa. Mas tem muito mercado para mulher. Quer saber como? Então, muito obrigada. Vai na semana de Deus para agrônomos. Pessoal, para quem não puder, porque da prova, pode deixar. Vai ter uma extensão no dia 27, tá? Então se inscreve, mesmo que você não pode do dia 20 ao dia 24, no dia 27 a gente ainda vamos estar conversando junto lá. É no período da noite, Zardo? Sim, à noite. Não, mas Zardo, tem mais uma curiosidade, assim, em relação à classificação de pequeno, médio e grande produtor. Aí eu vi estudos, né, também não sei se é fato ou não, que a maioria é tudo classificado como pequeno produtor ou agricultura familiar, porque é diferente dos critérios de classificação que a gente tem no Brasil, assim, até tantas porções de terra, se envolve ali uma renda e tal. Como que é essa classificação? E, por exemplo, se for classificado, como eu vi lá, 90% de agricultura familiar, essa relação com as empresas que fazem a comercialização desses produtos? É muito mais o um no um. É muito mais relacionamento. O meu colega trabalhava na Pioneer e ele falava, produtor que se relaciona bem com o representante comercial, ele não troca a empresa A pela B pela C, porque ele fica com o representante. Então, como é o familiar, você não trabalha tanto, você não vende para a cooperativa, você comercializa com o produtor diretamente. Lógico, trabalha com a cooperativa também, com o fornecedor, tudo. Mas a grande maioria é familiar, e não é porque é familiar porque a área é pequena. São áreas grandes, mas ainda é familiar.
O Johnson's Farm, quando eu morava em Ohio, eu fazia mestrado, eu dirigia bastante, entrava em cada lugar, tudo asfaltado. Mas era bem isso que a gente vê em filme, aquele lugar bem remoto, que é a família com bastante área, trabalhando de sol a sol, todo mundo da família, e todos estão em agricultura familiar. É um grande diferencial do Brasil. No Brasil tem bastante grupos, né, empresas, aqui é mais familiar. Aí, classificação específica, Ingrid, eu prefiro não entrar em detalhes porque eu posso não te passar informação tão precisa, né? Porque isso tem aqui, mas não é tão abordado igual no Brasil. Tipo, aqui não mas tem beleza. movimento social que vai vir para pegar terra ou ocupar terra, né? Então não tem necessidade de você ter uma classificação para ter latifúndio, para ter reforma agrária e nada. Então a necessidade é menor. Então está menos na mídia, digamos assim. Uhum. Entendi. Obrigado, Zardo. Por nada. Eu gostaria de... Professora, eu tenho uma pergunta também, por gentileza. Por exemplo, como é que está a relação da agricultura de precisão aí nos Estados Unidos, por gentileza? Tem, assim, porque, como o senhor falou, é muito pequenos, produtor familiar, eles aderem muito à agricultura de precisão ou não, por gentileza? O ditado é show me the money. Mostre-me o dinheiro. Mostre que vale a pena e eles aderem. O bom da agricultura de precisão, você chega lá e você mostra um GPS em cima de um trator, né? E você aperta lá, o trator vai sozinho. Você mostrou. Agora, a pergunta do bioestimulante, você tem que misturar, aplicar, ver o resultado, entendeu? Então, a parte visual é mais difícil. E você aplica, vê o resultado e quantifica. Não, mas a produção foi pelo bioestimulante ou foi pelo clima, foi pelo outro fator. A questão da agricultura de precisão é muito mais fácil de ilustrar. Então, sim, ela tem uma estação maior. Ainda mais, igual eu comentei, lá em Iowa, perto das grandes empresas. O bom da agricultura de precisão de maquinário é muito fácil de mostrar, né, pessoal? Está ali na sua frente. Então, você vê na hora. Manejo do solo, microbiologia do solo, você tem que trabalhar mais o conhecimento. Então, Johnny, obrigado. É muito aceito, especialmente o que vai substituir a mão de obra humana, pela escassez da mão de obra humana. Tenho um amigo meu, ele trabalha, o objetivo dele é construir um robô para fazer colheita de tomate. E eu conheci ele quando eu estava cultivando, ele mora na minha cidade que é hoje, Pittsburgh, então a gente sai direto, saía antes do Covid. E ele está indo bem, o projeto dele está indo bem, e ele até me pediu ajuda, como que eu vendo, né? Eu estou com dificuldade de entrar. Eu falei, teu produto é show me, você tem que entrar, você tem que levar um robô teu na estufa e colocar lá e mostrar para todo mundo. E essa tecnologia que substitui mão de obra é muito bem-vinda, porque aqui a mão de obra é escassa, é difícil trabalhar, a rotatividade é gigantesca, todo mundo quer ter direito a várias regalias, então o dono da empresa prefere investir em tecnologia do que em treinamento pessoal, porque as pessoas têm muita oferta de emprego. Quando tem muita oferta de emprego, a pessoa pula de emprego para emprego. Né? Então acaba muito caro para o empregador ficar investindo na pessoa se você não tem aquele comprometimento, digamos assim. Obrigado. Por nada. Kelly, você queria perguntar alguma coisa? Queria. Eu gostaria de saber sobre horário de trabalho. Você falou que é isso, vocês não têm férias, não tem hora extra. Vocês têm um horário fixo de trabalho ou não? A questão de hora extra varia de estado para estado. Quando eu vim aqui, quando eu era horário, eu tinha hora extra em Ohio. Depois que eu virar assalariado, eu não tenho mais hora extra. Então, cada estado tem sua própria legislação. Né? Então, varia muito de lugar para lugar, varia muito de empresa para empresa. Normalmente, empregos normais, você trabalha das 9 às 4, das 8 às 5, mas para nós da área agrícola, um dos grandes motivos que eu vim para a Koppert é que eu poderia ter final de semana de volta. Lógico, o produtor me liga, eu atendo. Sábado, domingo, respondo e-mail, sem problema nenhum. Mas quando eu estava no cultivo, eu
tinha que estar analisando, cultivando as plantas no sábado e muitas vezes no domingo. Então, eu queria um pouco mais de equilíbrio depois do tempo, né? Foi um dos motivos de vir para a multinacional. Em multinacional, você tem uma carga horária mais flexível. No cultivo, você trabalha como cultivador e para isso você vive, entre aspas. Mas paga muito bem. Entendi. É mais ou menos igual aqui no Brasil, então. O Brasil também, o cultivo paga mais do que as multinacionais. Eu faz 10 anos que eu não saio do Brasil, então essa parte eu mesmo não sei. E, geralmente você ganha comissão bastante, né? Eu acho que é isso. Obrigada. Por nada. E você falou de férias, né? Quando eu trabalhava no cultivo, eu tinha 2 semanas de férias, mas você nunca pode tirar as 2 semanas juntas. Então, você tira uma sexta-feira aqui, uma segunda ali, para emendar para fazer 3 dias, uma quarta aqui, e assim por diante. Eu tiro junto porque eu quero ir para o Brasil, né? Então, provavelmente, quando essa pandemia der uma acalmada, provavelmente você vai estar por aqui, Zardo. Olha, quando a pandemia der uma acalmada, eu quero rever todos os meus clientes. Aí, quando der uma acalmada, sim, era para eu ir em julho, já cancelei a viagem, não vou. Mas eu posso ir, mas minha esposa não pode, porque ela trabalha no cultivo, né? Adriana, eu fico enchendo, desculpa o termo, mas eu literalmente enchendo a da minha esposa, porque eu falo, a cada 5 semanas eu tenho passagem, eu tenho avião, eu tenho milha suficiente para levar ela e minha filha, eu fico num resort lá em Porto Rico, da frente para o mar, pago para a empresa, é só você ir comigo. Vamos? Ela não pode. Daí eu fico enchendo ela, falei, vamos, não vai gastar nada, é tudo pago, mas ela não pode sair do cultivo. Alguém quer vir junto? Só pagar a passagem que a gente vai. Com certeza. Gente, não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Nossa, olha, voou o tempo. Tem mais um aqui. De lá. Opa, perguntas temos. José, como que é... Miguel. Isso, de novo. Como que é a questão da comercialização de grãos desse produtor? Você comentou que a questão do insumo geralmente cada multi comercializa direto com seus clientes, alguma coisa, um cooperativo, e como que é a produção, essa soja, esse milho, como que eles fazem? A maioria dos produtores armazena na sua própria estufa, da própria fazenda. Aqui, igualzinho o Brasil, a Cargill é muito forte. Você tem essas grandes empresas para onde o produtor entrega. Então, ele colhe, põe no caminhão e sai entregar também. Muito similar aqui. Respondendo a tua pergunta, a questão de precificação, mercado futuro, quando vocês vão negociar, eu prefiro não opinar, porque isso aí eu realmente nunca cheguei a trabalhar com. Então, eu prefiro não falar para não falar bobagem. Mas grande parte da soja, o milho aqui é muito... Aqui o milho é maior que a soja, questão de área cultivada, porque vai bastante para o etanol e para a alimentação animal, né? E todo produtor aqui tem muito... Me corrija se eu estou errado, mas até ano passado os Estados Unidos ainda era o maior produtor mundial de carne e o Brasil estava em segundo, só que a curva dos Estados Unidos estava parada em crescimento, o Brasil está em ascensão. Até ano passado, esse ano eu acabei não vendo o último report. Então, naturalmente, tem uma demanda muito alta por ração, né? A nossa demanda maior, o Brasil, acredito que seja por exportação. Então, por isso que a gente comercializa mais no mercado do que aqui. Mas aqui tem também, obviamente. Beleza, obrigado, Zardo. Por nada. Não foi uma resposta igual eu gostaria de dar, mas igual diz nosso ministro da Economia, quando eu saio da minha área eu piso na jaca, então eu prefiro não sair muito. Não, mas já dá uma luz, sim, porque, vamos dizer assim, a gente tem a informação do que chega pra gente, né? Via mídia, daí a tua vivência aí dá já é uma outra visão, né, vamos dizer assim. A visão que a gente tem dos Estados Unidos é que aqui é tudo perfeito, maravilhoso, tudo melhor, né? O agrônomo técnico, o conhecimento técnico do Brasil é melhor que o daqui. Eu entrei e pedi para sair do grupo de recrutamento da empresa,
porque me dava nos nervos ver os recém-formados aqui. Não gostava, não serve nenhum. Para mim não serve nenhum, não quero contratar nenhum, mas precisava contratar alguém. E formados em universidade boas, não gostavam da atitude deles, não gostavam da... É porque eu sou do Brasil, né? E no Brasil você implora para ter uma oportunidade saindo da faculdade, dá o seu sangue por ela. Aqui pegar esse emprego, pega outro. Então, e isso me incomodava muito, não dar valor ao seu emprego, né? Tem um produtor, ele está no 3º recém-formado em 14 meses, a mesma função. Os outros saíram. Aí ele já falou, se assim não der certo, não pego mais formado, não. Vou trazer um técnico, trazendo da Holanda, porque daí você treina a pessoa... Todo mundo precisa de treinamento. Então, você está pagando 2 salários para desempenhar uma função, para quem está treinando e quem está sendo treinado. Quando a pessoa que recebeu o treinamento começa a retornar, ela sai. Então, tem muito... antes do corona tinha muito isso. Agora vamos ver como vai ficar. Tanto que não tem agrônomo brasileiro que está aqui e não se deu bem. Então o negócio é pegar firme no inglês, então. E partir o States, né? Isso aí. Dia 20 a 24, semana de inglês para agrônomos, States tem prova, então dia 27 vai ter um dia final para o recap. Só se inscrever, evento gratuito. Que horas que começa, Zardo? Até que horas vai? Vão ser uma série de eventos, né? Na segunda, quarta e sexta vão ser vídeos que vão estar disponíveis no website, então vocês podem acessar depois. Vão ser tipo uma aula, um bate-papo. As lives são normalmente às 9 horas do Brasil, porque eu tenho que alinhar com os profissionais aqui. Mas as aulas que eu vou estar fazendo, elas vão estar disponíveis no site. Eu vou estar gravando. Mas as lives são entre 8 e 9 horas da noite. As lives na terça e quinta, as aulas, videoaulas, segunda, quarta e sexta. Pessoal, vamos todo mundo topa aqui de cancelar as provas da semana que vem. A gente faz a semana do Inglês para Agrônomos, pode ser? E quem participar da semana aí, o professor dá uma pontuação bônus. Fazer os dois. Eu vou fazer essa professor eu acho que ele vai dar um tempo maior para eles fazerem a prova, assim, umas 2 horas. Daí eles assistem com você primeiro e depois eles respondem a prova. Eu acho que é muito justo e dá para fazer as duas coisas. Daí ninguém eles conseguem. Eles conseguem. Você acha, professora, nota assim? Completa para todo mundo? Com certeza. Do evento, olha, a aula do dia 24, se vocês assistirem, se a gente fizer isso, assiste a aula primeiro, depois eu fazer a prova. A aula de 24 eu vou estar abordando o efeito do estresse hídrico na cultura do milho e da soja com deficiência nutricional, como a gente arrumou, entre aspas, remediou isso, efeitos na fisiologia, principal nutriente. Então, se tem algo do gênero na prova, deixa a prova para o dia 24. Eu acho justo isso. Assiste primeiro a apresentação do Zardo e depois vai fazer a prova. Eu acho muito justo. Isso. Aumentamos esse dia 24, então. Canta parabéns para mim, porque é meu aniversário, e depois vai fazer a prova. Isso mesmo. Eu acho muito justo. Melhor para quem estuda de manhã, né, professora? Tranquilo. Isso, o pessoal da manhã vai poder fazer tudo. Tranquilo. Ó, viu, Johnny? Johnny, Luana, Matheus, a Júlia, a Lore. Toda. Firme. Pessoal, já começaram a fazer a inscrição? Já posso conferir aqui. É que eles não têm o link, Zardo. Então tá. Pô, Ju, sacanagem. Me passa o link e daí eu passo no grupo. Eu passei, eu te mandei no teu WhatsApp. Passou? Então eu vou passar para eles. Passei no... Manda no grupo do pessoal, Ju. Aproveitar a oportunidade. Isso. Estou baixando muito conteúdo agora de entomologia, fisiologia, fertilidade, plantio, na página do Facebook, do Instagram do Inglês para Agrônomos, onde vocês também vão achar o link para a semana do Inglês para Agrônomos. Então, é só seguir lá, que está na bio, o link, o mesmo link que eu passei para a Ju, também acham lá. Ju disponibiliza no grupo dos representantes e daí de lá a gente manda para as salas de aula. Sim, com certeza. certeza. Porque está online agora, Zardo, cada disciplina, na verdade, está com o seu grupo do WhatsApp, né, para ficar mais fácil essa comunicação. Sim, facilita. Então, a gente dispara em todos eles, pode ficar muito tranquilo, né? Beleza. Semana que vem, provavelmente vai se encontrar.
Ótimo. Isso. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma curiosidade? Não, vamos continuar aqui, para a gente se desligar. Eu vou ter que ajudar minha esposa a arrumar a casa. Então, vamos continuar aqui conversando. Acho justo, então, você ir lá ajudar. Então, nós vamos acabar para não atrapalhar a rotina da casa. Senão, alguém vai limpar Não, toda ela a não casa vai querer sozinha Porto e vai Rico. fazer alguém dormir na sala. Né? E o pior, ela tá trabalhando fora e eu tô trabalhando em casa, né? Então, teoricamente, eu que deveria cuidar mais Já dos fazeres. adiantar isso aí. Mas, ó, eu estava numa reunião hoje, né, com um holandês e um mexicano. No meio da reunião, surge minha filhinha, puxa o microfone, puxa o negócio. Então, se ela está destruindo a casa, mas está lá, eu deixo. Porque eu posso trabalhar. Mas a cabeça de homem, de pai, de mãe é completamente diferente mesmo, né? Meu Deus do céu! Não, mas eu não julgo o A Zardo Pietra porque... tá trancada no quarto. Eu não julgo ele, porque quando eu tô trabalhando à tarde também, ela vira a casa ponta cabeça, parece que passou um terremoto na casa, mas eu deixo, porque se daí ela fica quieta, eu consigo trabalhar. Porque se eu ficar lá em cima, ela não me deixa, ela quer que eu fique junto com ela. Então, eu te entendo. Assim mesmo. Você deixa distrair. Eu deixo à tarde, minha casa parece que passou 3 furacões. Na verdade, é ela que puxou todas as coisas do quarto para a sala e vice-versa. Quando eu vou conversar com algum produtor quando é um produtor mais delicado, assim, que não é tão flexível, eu encho o dedo. Às vezes até põe um sorvetinho. Ela chega, só sorvete e ela sai pra lá. Faz parte. Faz parte. Então, ouviu? Começamos a falar de criança, começou a cair a audiência ali. Já está 75 para 64. Assim, mas é bom que eles saibam. É bom que eles saibam como é que é a realidade, porque eles acham que é tudo bonito. Mas assim, Zardo, você falou para continuar, são 10. Para continuar, para não trabalhar, para não ajudar a mulher. Agora já quero encerrar aqui, ó, para você lá, viu? A amizade, viu? Viu? Pessoal, me custa $1.600 por mês a crédito da minha filha, viu? Então, pense bem antes de ter filho. Viu? Numa sexta-feira, 60 e poucos alunos, gente, né? E além do horário, eu estou muito, muito feliz mesmo, né? Então, quer dizer que atendeu a expectativa deles também, né? Nossa. Bom, pessoal, né? eu falei para a Ju, eu adoro fazer esse tipo de interação, sinto falta em falar em português. É o meu idioma nativo, então eu sempre gostei de participar da aula, por isso que comecei o projeto Meus Agrônomos, que eu gosto da aula, tem muito material, então estou sempre disponível, sempre aluno que me aborda, nunca deixo de responder. Até uma menina que fez inglês para agrônomos de Ponta Grossa, ela teve problema no intercâmbio dela, estou ajeitando ela com um cliente meu, eu gosto de estar envolvido com o aluno sempre, então sempre que precisar de alguma coisa, estamos à disposição. Mas a gente pede sim. Ainda mais que vai falar sobre fisiologia essa semana, um monte de coisa, mas com certeza. Vamos tirar proveito. Solo. E é bom que se a gente cair de paraquedas nos Estados Unidos, já temos um porto aí, né, para ajudar a gente. É verdade, né? Pessoal, quanto mais a gente trabalhar junto, melhor a gente se torna a classe agronômica e a gente consegue ir mais longe. Então, quanto mais a gente se unir e um ajudar no benefício do outro, todo mundo só tem a ganhar. Com certeza. Isso. Mas então tá bom. Sardo, volto a te agradecer, né? Essa troca de experiência, né? Tanto na área econômica, na área pessoal, né? Na agrícola, que é uma visão assim que quando a gente vê alguém que é da nossa área, né? Que é um pouco mais próximo da gente, falando, parece que é mais real, é mais confiável, né? Então eu tenho certeza assim que muito dos alunos que estão aqui, eles vão pensar diferente hoje, já pensam, né? E até para deslumbrar um futuro diferente, né? Então, quando a gente fala em aprender inglês, eles ouvem isso de uma outra pessoa que não é só a gente, né? Que não é só para estudar, não é só para fazer um trabalho, para ler um artigo, né? É para a vida real, né? Então, a gente só tem que agradecer a Ju por estar compartilhando isso, né? Essa amizade, essa expertise tua com a gente, né? Quando ela citou teu nome, e a gente comentou com alguns alunos que já tinham, né, assistido a tua palestra, acharam assim que era fabuloso, que valia a pena compartilhar com os demais também. Então, a gente fica muito agradecida a você
Ju, a você, Zardo, pela disponibilidade, por esse doar-se, né, com tanta verdade, né? Então, agradeço aos alunos que ficaram com a gente até agora, né? E daqui a pouco a gente está conversando lá no WhatsApp, dando as devolutivas e vendo o que aconteceu, o que acharam, tá bom? Beleza. Mas muito Ok. obrigada. Ah, Obrigado a vocês pela oportunidade e sempre precisar, estamos aqui para isso. Com certeza, eu Obrigado. estava louca com uma oportunidade de trazer o Zardo para todo mundo e o Covid trouxe isso, né? Porque ao vivo, né, aqui presencial é complicado, então pelo menos isso, né, é uma vantagem que trouxe, né? Um evento online que a gente conseguiu trazer o pessoal de mais longe aí, Verdade. contato com o Verdade. pessoal, com os alunos e com todos os alunos, né? Isso que é... Sim, sim. com todos mesmo. Tá? Então, gente, boa noite, bom descanso, bom Noite, sábado, né? Ok, muito obrigado, pessoal. Um Até. abraço, até semana que vem. Falou. Até semana que vem. Obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, muito bom.